temos dados para cadastro. Isso aqui tem que ser publicado pelo Estado, né? Isso tem que ter um ato do seu governador publicando, mudando, mas ele já está. Ele tem direito à voz, mas não tem direito a voto, porque o ato não foi publicado ainda no Minas Gerais. Como nós somos um órgão de Estado, qualquer substituição tem que ser feita pelo seu governador, mas está comunicado. E informar também o site TETE, o nosso amigo Bernardo Mourão está doente, e ele mandou para representar nessa reunião. Também não tem direito isso a voto, mas só a voz, né? A senhora Janaína Oliveira Pereira, tá? Melhoras para o Bernardo. Agora é o assunto que eu ia discutir. Discussão sobre a deliberação sobre equipamento de contrato de gestão e plano de aplicação dos recursos para 2012. Nós, a assedio do comitê, reuniu para deliberar sobre uma minuta mandada pelo IGAM. Nós reunimos junto com a CTPC, até foi uma reunião conjunta, e não aprovamos por causa de 2 itens só. Esses 2 itens, nesse dia, pelo IGAM, estava a doutora Maria Luísa Marilac. Nós pedimos para tirar, tinha uma cláusula quinta, todo mundo aí está com essa proposta. Era o item 5.1, o 5.2 era a mesma redação, então a gente não estava entendendo o que é isso. Então nós pedimos para isso fosse verificado. Isso a doutora Luísa não sabia o que era, ficou de ver e depois mandar para a gente. E outro item, que no último lá, falava que era convênio, permanece inalterado, mas ficar as condições do convênio, pedindo para convênio é contrato. E para surpresa nossa, chegou ontem, mandado pelo IGAM, uma nova minuta, acrescentando, tirando coisas que nós tínhamos discutido. Isso para CETIL, que eu sou coordenador da CETIL, é muito chato. E a gente discutiu em cima de uma proposta do IGAM, questionamos alguma coisa, aí o IGAM veio, propôs um mundo de mudanças de novo. Então eu pedi para a Capitão, não sei se é a Ana, ou a Celinha, que vai fazer a apresentação, para mostrar, porque eu fiquei com dificuldade com essa nova proposta mandada ontem pelo IGAM. Mandou para CETIL ontem, tá? Então só CETIL. Ah, não, vocês não sabem. Não, vocês vão ficar sabendo agora aqui. Tá? Celinha, então explica esse negócio, por favor. Gente, isso é fundamental que a gente aprove isso, porque senão o ano que vem nós não vamos ter recurso repassado pelo IGAM. Então esse aditivo tem que ser aprovado. Agora, nós temos que entender e estar consciente de que nós vamos aprovar. Boa tarde a todos. Eu sou a Célia Freud, da GV Investitivo. Antes eu queria falar que a Fernanda Maia, do IGAM, está aqui presente. E você quer falar alguma coisa, Fernanda, antes da apresentação? Pode, qualquer dúvida eu interessa. Ok. Aí, qualquer dúvida, né, que não seja mais vocês aqui, a Fernanda, em nome do IGAM, pode fazer uns esclarecimentos. Bom, gente, como o Walter falou, o IGAM encaminhou para a gente há mais tempo, para a GV Investitivo, nós passamos ao comitê uma proposta de alterar do segundo termo aditivo. Primeiro, posso explicar primeiro um pouco o que é? Bom, nós temos um contrato de gestão assinado, que são 3 anos, ele encerra no final de 2013, e anualmente é feito um termo aditivo que é ou um aprimoramento, mas o mais importante, né, que é o objetivo desse termo aditivo, é a garantia do repasse do recurso arrecadado no ano subsequente. Então, nós já fizemos, em 2010, no termo de 2010, nós fizemos o primeiro termo aditivo, que deve ter passado aqui pelos senhores, que foi a garantia do repasse em 2011. Agora nós estamos fazendo o segundo termo aditivo, o contrato de gestão, que é exatamente também para ter a garantia dos repasses do recurso que serão arrecadados em 2012. Tá? Bom, o IGAM mandou uma primeira proposta
e nós encaminhamos a CETIL, e tinha realmente algumas coisas repetidas, estava um pouco confuso, mas foi esse documento que foi encaminhado para os senhores. E baseado nele, teve algumas discussões lá durante a reunião da CETIL. O IGAN retomou isso, mas não deu tempo de fazer as alterações necessárias, a tempo de cumprir o prazo regimental para encaminhar a convocação. O Rogério achou por bem mandar do jeito que estava, né, Rogério? E posteriormente, então, o IGAN encaminhou uma nova versão, mas não está tão diferente, eu quero deixar claro aqui, que parece que eles resolveram passar esse documento pela Procuradoria Jurídica do IGAN. Então, eu vou passar, essa versão que está aqui na tela é a versão da Procuradora Jurídica do IGAN. Aí, ok, é a versão que vocês receberam e nós estamos incluindo, analisando o que tem de diferente que a Procuradora incluiu. Só para ficar claro, aqui eu vou explicando cada um, tá? Bom, vamos passando, é o segundo termo aditivo ao contrato de gestão, né, que celebra em si o Instituto Mineiro de Gestão das Águas do IGAN e a Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo, GB Peixe Vivo. Pode passar? Bom, esse termo no geral aqui é a qualificação de quem assina, tá? Aqui uma pequena correção, que a representante estava como diretora geral e o cargo de executora executiva, diretora executiva, nós já fizemos essa correção. No documento que vocês estão, está escrito aqui diretora geral. Pode passar. Os destaques estão em amarelo, para ficar mais fácil, tá? Outra coisa também, aqui estava escrito, resolve firmar o presente primeiro termo aditivo, esse é o segundo, como eu coloquei aqui, então nós estamos fazendo essa correção, vamos passando. Bom, o que altera? A cláusula primeira, ela altera o objeto. Nada muito relevante, tá? Eu vou destacando isso para ficar claro. Ele fala que esse termo aditivo, ele vai alterar as cláusulas terceira, quarta, o que vocês receberam, então escrito oitava e nona. A procuradora, ela propõe também alterar a quinta e a sétima. O que é isso? Nada muito que mexe no grande teor do documento. Existe uma norma que é uma resolução conjunta feita pela SEMAD e GAN, que é essa 1044 de 2009, que ela dispõe sobre os procedimentos legais que a EGB tem que adotar para fazer licitações, contratações de serviços, de aquisição de material, de equipamento, tudo, porque o nosso recurso é público. Então, é uma norma que ela se espelha na lei de licitações a 8666, tá? Então, o que nós... Foi ter uma sugestão nossa na reunião da CETIL e da CTPC. Essa norma está sendo revista pelo IGAN, nós já estamos sabendo disso. Então, o que nós propusemos? Que onde aparecesse essa norma, viesse assim, a resolução conjunta e normas subsequentes. Porque quando ela alterar, a gente não precisa mexer nesse termo aditivo. Então, a procuradora viu quais são as cláusulas que aparecem nessa norma e propôs a alteração. Por isso que apareceu mais duas cláusulas sendo alteradas. Tá bom? Seguinte. A cláusula segunda do termo aditivo. Ela altera a cláusula terceira do contrato original. Em que? Pode só ver, por favor. Bom, no item 2.1, permanece exatamente como o documento que vocês receberam. O item 2.2, ele é novo, ou seja, ela alterou o ordenamento. O 2.2 é o 2.3 que vocês estão, que não alterou nada. O 2.2, a mesma coisa, ela alterou para colocar onde apareceu a resolução, ela coloca em normas subsequentes, tá? Ou a mesma coisa, nesse sentido. O importante é que... Oi? Por que não gosto de citar a lei federal? Porque a lei federal tem hierarquia. Você tem a Constituição Federal, lei 866 e depois tem a resolução. Tem essa hierarquia de lei. A lei 866 quase nem existe. Não, deixa eu só te falar. Existe uma lei federal que é a lei de contratos de gestão específica para contratos de gestão.
E essa lei, ela fala, num dos seus artigos, que a regulamentação dela é por meio de resoluções específicas dos órgãos gestores. Então, a ANA tem uma resolução específica para quem trabalha com contrato de gestão. Nós, a GB, nós temos que seguir, no caso do recurso da Bacia de São Francisco, a resolução da ANA, que dispõe como a gente tem que fazer compras, contratações e editais públicos. O Estado de Minas também fez a semelhança, que é essa. Tá? Então, vamos à frente. Seguindo, então esse 2.3 daqui é o 2.2 do documento que vocês receberam, que não mudou em nada, o texto permanece o mesmo, só a numeração. O 2.4, que seria o 2.3 de vocês, também não mudou nada. O que está na mesma cor aqui não mudou nada. Bom, esse aqui, a exclusão das alíneas L e O do inciso 1, é o que fala que a gente teria que, a GB teria que apresentar a sua programação orçamentária, o programa orçamentário. E o próprio IGAN chegou à conclusão que quem faz plano orçamentário, programação ou proposta orçamentária anual é o órgão gestor. A agência faz um plano de aplicação que vai ser apresentado aqui, que dispõe como os recursos da cobrança serão utilizados. Então, isso aqui, ok? Esqueceram, aqui é uma proposta da AGT, quando eles alteraram o texto, já no original, eles mantiveram a proposta orçamentária que nós estamos pedindo para cortar. Bom, passando, não houve mais nenhuma alteração no documento que foi encaminhado para vocês. Cláusula terceira, da alteração da cláusula quarta. Bom, esse aqui que eu falei, o termo aditivo é para garantir o repasse do recurso do ano seguinte, né, na dotação orçamentária do Estado. Eles mantiveram o mesmo texto. A procuradora achou por bem colocar o valor global previsto que vai ser arrecadado no ano de 2012. Só isso que está incluído aqui. Inclusive, ela tinha colocado 10 milhões, mas o próprio IGAN nos enviou um ofício com a previsão de arrecadação para 2012. O ofício foi enviado em setembro, nesse valor de 8 milhões 133 658 mil reais. Pode passar. Bom, a cláusula quarta que altera a cláusula quinta. E essa cláusula quinta que altera a cláusula sétima são cláusulas novas exatamente para poder compor aquela resolução, as normas subsequentes à resolução 1044. Não tem nenhuma novidade no conteúdo. Está vendo? Inclusão das cláusulas quarta e quinta, citando as normas subsequentes à resolução conjunta. Pode passar, Daniel. Bom, a cláusula sexta, ela mudou, ela era antiga cláusula. A quarta é só questão de ordenamento. O texto, o conteúdo não mudou. Pode passar. A mesma coisa, a cláusula que era quinta passou a ser sétima, o conteúdo também do texto não alterou. Pode ler. E é só isso, não teve nenhuma alteração substancial que pudesse mudar, né, o conteúdo da proposta do segundo termo aditivo. Bom, era isso, alguma dúvida? Reforçar, tipo assim, a diferença do aditamento, desse aditivo, assim, o que ele traz um pouco diferente de contribuição em relação ao que era o contrato aprovado anteriormente? Bom, a lei, eu posso continuar aí uma coisa? Bom, além da importância desse termo aditivo, da garantia do repasse, né, dos recursos da cobrança, anexo a esse termo aditivo, existe um programa de trabalho, que a Fernanda vai falar aqui. O que é esse programa de trabalho? Como nós já tivemos aqui ao longo do ano de 2010 e ano 2011. Esse programa ele é composto por 5 indicadores com suas respectivas metas de trabalho. São as obrigações legais que a GD tem que fazer. São indicadores específicos para cumprimento do contrato de gestão. Nesse termo aditivo, o IGAN, até se espelhando no plano que a Agência Nacional de Águas fez para a Bacia de Rio Doce, seu contrato de gestão, fez alguns aperfeiçoamentos para melhor. Ou seja,
alguns indicadores e metas que não eram bem indicadores e metas, eram coisas mais obrigações contratuais de prazo, o IGAN entendeu que seria melhor substituir por metas, que são mais representativas. Aí a Fernanda vai falar de cada um desses, você podia colocar aí na tela. Eu acho que vou esclarecer que o plano de aplicação que nós vamos discutir está aqui. Eu acho que é bom para que todo mundo saiba dessa diferença. Valor a ser repassado relativo à cobrança de 2011, 2.789.000, que vai ser repassado ao ano que vem, certo? Valor previsto para a cobrança do exercício de 2012, é aquele valor que você... 2.133. Então esse 2.700, ele já está no primeiro aditivo, não é isso? Tá. Então ele não tem que ser somado. Sobre o plano de aplicação, o Alberto vai apresentar depois, né, Alberto? A gente vai apresentar e explicar cada item. Não, eu sei, pai. A única coisa Tá, que eu deixar claro, porque o ano que vem nós não vamos ter nem 8, não. Vamos ter 8 e mais 2.700. Tá, então tá. Então, tá. Os 8 milhões Mas é o que está contrato aí previsto. só está previsto 8. Esse 2 já estava no primeiro contrato, é isso? É porque é o seguinte, os 8 milhões é o que está previsto de arrecadação para 2012. Nós vamos trazer a quarta parcela de 2011, ela só entra na conta em 2012, não é isso? Porque as cobranças elas são 4 parcelas, são trimestrais. Nós vamos receber esse ano 3 parcelas, a quarta, mesmo assim, as pessoas já estão pagando, mas não dá tempo ela entrar antes de 30 de dezembro. Então ela entra aí como para ser utilizada, executada no plano de aplicação. Ela já entrou no nosso orçamento do ano passado, desse ano. Eu gostaria minha fala seria sobre o corpo da resolução e não a questão dos indicadores. Será que a gente poderia... o corpo da deliberação. Lá no item que ficou agora 2.5, é só um erro de português, e também na letra S, diz o seguinte: liquidar os passivos tributários, previdenciários e trabalhistas contra o encerramento deste contrato de gestão. Eu acho que isso aí é impossível a agência cumprir, porque então nós teríamos que despedir todo mundo, porque como é que a gente vai liquidar passivos e não sei o quê, não sei o quê. Eu acho que tudo bem, o exemplo, a Célia falou, já está lá, mas está lá tudo bem, mas a gente está se aproximando do término do contrato, então quando chegar no final, então nós vamos ter que demitir todo mundo. A lei trabalhista diz que eu só posso vir admitida aí não sei quantos meses, como é que a gente fica? Então eu acho que é hora da gente excluir isso aí, porque a GPP Chivino é uma entidade privada, ela tem as suas responsabilidades, ela faz a sua contratação. No contrato de gestão já diz que os funcionários da GPP Chivino não têm nenhuma vinculação trabalhista com o IGAN, então isso já está mais do que garantido. Agora, eu acho uma temeridade a gente continuar colocando essa questão de liquidação trabalhista, previdenciária, tributária. Eu não assino embaixo de um troço desse aí, porque realmente nós não vamos ter como cumprir esse que está determinado aí na letra S.
A minha coisa é de que a gente exclua, porque no contrato de gestão nós não vamos ter outros contratos de gestão. A Peixinho tem contrato com N comitês, então quer dizer, eu não posso colocar o fiscal dela, o trabalhista dela, num contrato de gestão. Não tem como, porque pelo menos as pessoas, por exemplo, todas as pessoas que foram contratadas pelo contrato IGAN vão ser demitidas? É impossível. Então, a minha sugestão é que se retire esse item desse adendo. Bom, Fernanda, da Agência de Cobrança pelo Uso da Água, do IGAN. Na verdade, o contrato ele só se extingue quando encerrar a cobrança. Na verdade, o contrato ele vence agora no final de 2012 e ele vai ser renovado. Não há necessidade de se demitir ninguém, porque ele vai ser prorrogado em seu prazo, ele vai sofrer mais um termo aditivo, no qual ele vai ser prorrogado por mais 3 anos e tudo mais. O contrato ele só se encerra no caso da entidade não cumprir as suas obrigações contratuais, o IGAN também quebrar as suas obrigações contratuais e caso haja contingenciamento, que a gestão, no caso de contingenciamento de recursos, que a gestão encerra-se a cobrança. Encerrando a cobrança, encerra-se o repasse dos recursos do Estado para a entidade e a entidade realmente ela não tem como continuar pagando com essa previsão dos seus funcionários. Então, é rigor de uma lei trabalhista que está com determinação, mas o contrato ele só se extingue nessas esferas. Ou se encerra-se a cobrança ou se há uma quebra contratual. Indiferente disso, ele continua sendo prorrogado por prazo indeterminado. Então, de qualquer maneira, não é sempre chatice, não, porque está dizendo o seguinte: você disse que será renovado, mas aqui está dizendo o seguinte: deste contrato. A expressão não, mas aqui. tem, deixa eu abrir aqui. A expressão está ali, tem uma cláusula no contrato que fala das renovações, de como é que se dão essas renovações no contrato. Sim, tudo bem, ele pode se renovar, mas aí ele passa a ser um outro contrato. Por exemplo, nós estamos fazendo adendo a este contrato. A este contrato. Então, por exemplo, aqui está dizendo o seguinte: quando da instituição, quer dizer, se eu vou renovar, em salvo melhor juízo, se eu vou renovar em 2012, 2013, esse é um outro contrato que vai vir com outras coisas. Mas do jeito que está escrito aí, e aí está escrito deste contrato. Então, mas é só uma sugestão, porque eu realmente acho que fica uma debilidade. E outra coisa, na cláusula terceira, alteração da cláusula quarta, fica alterada a redação do parágrafo, não, nessa aqui. Na cláusula sexta, fica alterado todo o programa de trabalho do contrato de gestão, passando a regir conforme o anexo do seu vídeo. Não é verdadeira essa informação. Porque eu vi o anexo e lá no anexo as coisas já estavam feitas. Então não é toda. Não, o que acontece? Eu até vou explicar, desculpa, vou explicar essas alterações. Então, todos os indicadores do programa de trabalho, eles sofreram, de certo modo, uma modificação, seja na estrutura do indicador, ou seja nas metas. Então, há diferença também de metas e também descrição de procedimentos de análise desses indicadores. Então, vamos ver para mim. Tá? Ok, Hilda, como é que ficamos? Não, ela muda. Pode tirar, não? Pode tirar? Não, então muda deste contrato. Se não vai tirar essa liquidação tributária trabalhista, não sei o quê, tem que tirar a palavra deste contrato. Porque é o seguinte, como se nós vamos repassar, é bom a gente olhar isso junto mesmo, você está alterando tudo, porque eu parti do pressuposto que realmente alteramos todos. Não alterou, porque o item 5 não alterou. Então, só colocar o seguinte, só mudar uma coisinha. Em vez de ser deste, do contrato. Em vez de falar deste, do contrato. Muda. Okay. Tudo bem. Para mim, agora, se falar deste contrato, tá? Ok, gente, então fica do contrato.
Ok? Eu acho que está claro, é fundamental que a gente aprove isso, senão nós vamos receber um tostão no ano que vem. Podemos aprovar? Ó, não. Ah, essa deliberação, nós temos de aprovar através de uma deliberação. Não. Mostrar só a deliberação, que é aprovada depois do plano. Os indicadores. Ah, sim, os indicadores? Ah, sim. Vou mostrar. Então, apresentando então as alterações que a gente propôs, os indicadores, o indicador 1, ele houve uma alteração, a gente excluiu aí o indicador 1B, que era o número de consultas às páginas eletrônicas do IGAM, da Peixe Vivo e do comitê. Na verdade, esse indicador, ele não indica nada, né? A comissão, a gente tem a comissão de avaliação dos contratos de gestão e realmente ele é um indicador que não indica desempenho nenhum da agência. Então a gente resolveu retirar esse indicador e deixando somente o conteúdo disponibilizado na rede, que aí há um elenco desses conteúdos. Inclusive, pode descendo, que a gente pega lá no indicador 1, pode descer. Isso. Aí então, ficou só o conteúdo disponibilizado, a meta em 2010 era 5 e passamos então a meta para 2011 para 8. Aí nós retiramos alguns itens que seriam disponibilizados pela agência. Pode baixar, por favor. Então aqui, tá bom. Esses seriam os itens. Na verdade, nós tiramos o monitoramento hidrometeorológico, porque na verdade a agência ela só fazia um link de informações que estão no site do IGAM. Então não são dados gerados pela instituição, apenas um link que era colocado. E também tiramos, que é o que foi mesmo, mudança de declaração, e o monitoramento de qualidade da água. Então ficou esses 8 itens. Em 2011 e 2012, a GB Peixe Vivo tem que apresentar, então, todos esses itens disponibilizados no site para obter a meta, para alcançar a meta. Pode, por favor. Bom, o indicador 2, antes ele era o relatório sobre a situação da bacia do Rio das Velhas e também o relatório de subsídios para as ações de regulação da bacia. Na verdade, nós alteramos todo o indicador 2, até uma proposta que veio do Comitê do Bacia do Rio Doce com a construção do contrato de gestão deles, e nós resolvemos então deixar apenas o plano de aplicação, que é a apresentação do plano de aplicação. E como o contrato ele se encerra no prazo do ano que vem, e o ano que vem a gente ainda temos melhorias ainda para propor nesse contrato, e isso tem que ser feito de uma forma um pouco mais devagar, porque tem várias cláusulas sendo analisadas pela nossa procuradoria para poder incluir. Então a gente deixou o indicador 2A. Em 2011, a GB Peixe Vivo vai me apresentar o plano de aplicação de 2011, que já foi apresentado junto com a deliberação desse comitê, e o plano de aplicação de 2012. E em 2012, a GB Peixe Vivo então, ela tem que me apresentar 2 relatórios. Pode baixar um pouquinho. Em 2012, ela vai me apresentar um relatório anual de mapeamento dessas fontes de recursos disponíveis. Recursos financeiros disponíveis. O que tem de edital no Fundo Nacional do Meio Ambiente, na FUNASA, e várias outras entidades que podem ser potencializadas para a aplicação do recurso da cobrança. E também um relatório de acompanhamento dessas ações executadas, que vem substituir todas essas ações de regularização, porque a ação de regularização, quem tem que fazer o planejamento disso é o IGAM.
né? Então, nós resolvemos deixar mesmo as atribuições de uma agência, por isso nós estamos cobrando em 2011 e 2012 dessa forma. Esse indicador, ao final do ano que vem, com a novo termo efetivo, prorrogação do prazo do contrato de gestão, ele vai ser novamente revisto. Tá? Bom, o indicador 3. Ele tinha apenas uma porcentagem do valor desembolsado pela entidade, que em 2010 era de